E as tensões, ou melhor, a tensão no Oriente Médio só cresce. O Jerusalém Post anunciou há poucas horas atrás que o Irã testou um míssil balístico de médio alcance na noite de quinta-feira. Segundo a matéria, trata-se de um míssil da classe Shahab-3, que voou a uma distância de cerca de 600 milhas, o equivalente a 1.000 quilômetros, numa área fora de Teherã. A matéria diz que uma autoridade, um alto funcionário do governo americano, suspeita que o teste seja parte dos esforços do Irã para melhorar o alcance e a precisão de seus mísseis. Estamos cientes dos relatos, disse esse alto funcionário dos Estados Unidos, mas não podemos comentar nada a respeito. Suspeita-se que talvez não seja um míssil da classe Shahab, mas algo um pouco diferente. Vejam, o interessante dessa matéria é que poucas horas antes desse teste iraniano, a Coreia do Norte também havia testado 2 mísseis, porém de curto alcance. O que chamou a atenção naqueles testes foi o fato de um dos mísseis ter um desenho desconhecido dos observadores da outra Coreia. Essa matéria saiu na quinta-feira no RT News, que disse o seguinte: a Coreia do Norte efetuou na manhã desta quinta-feira o lançamento de 2 mísseis de curto alcance, segundo dados do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os projéteis foram lançados a partir de uma zona próxima à cidade portuária de Wonsan, situada na costa oriental do país, em direção ao Mar do Japão, e alcançaram uma altitude de 50 quilômetros. Um dos mísseis cobriu uma distância de aproximadamente 430 quilômetros, enquanto o outro recorreu 690 quilômetros. Segundo uma fonte militar da Coreia do Sul consultada pela Reuters, o projeto que cobriu a maior distância, 690 quilômetros, tinha um desenho desconhecido, um desenho novo. Bem, esta mesma matéria, a matéria sobre o lançamento, o teste do míssil iraniano, foi dado também pela Fox News, que terminou a matéria dizendo que não ficou claro se o teste do Irã violou as sanções, pois o acordo nuclear de 2015 não abordava o programa de mísseis convencionais do Irã. Existe já, evidentemente, vozes dizendo que esses mísseis podem eventualmente carregar ogivas nucleares, poderão carregar eventualmente ogivas nucleares. Este comentário vem da preocupação com respeito à novidade de um míssil apresentado pela Coreia do Norte. Opa, um míssil diferente. O que pode esconder esse novo desenho? Essa é a questão. No frigir dos ovos, pode-se dizer que a coisa está realmente muito, muito quente. Por quê? Porque o Times of Israel deu a notícia há pouco também de que um centro de observação, um monitoramento baseado na Grã-Bretanha em relação ao que acontece na Síria, publicou ou informou que o último ataque israelense à Síria, a bases iranianas na Síria, na quarta-feira, deixou pelo menos 6 iranianos mortos. A matéria diz que 6 iranianos lutando pelo regime sírio estavam entre os mortos num ataque com mísseis israelenses no sul da Síria nessa semana, disse um monitor de guerra, esse monitor de guerra baseado em Londres. Mísseis israelenses miravam posições militares e instalações de inteligência pertencentes ao Irã e milícias pró-iranianas, leia-se Hezbollah, nas províncias do sul de Dará e Quneitra, na manhã de quarta-feira, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
A mídia estatal síria já havia informado na quarta-feira que o, abre aspas, inimigo israelense lançou uma agressão contra posições militares mantidas pelo governo e seus aliados na província de Dará, mas não mencionou baixas. As baixas foram, portanto, reveladas ou noticiadas por esse monitor baseado na Grã-Bretanha, que, segundo o Times of Israel, reúne suas informações de uma vasta rede de contatos em toda a Síria. Para aumentar um pouquinho a temperatura, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse ontem que ficaria muito feliz em poder ir ao Irã e falar ao povo iraniano através de uma rede de televisão para explicar os motivos pelos quais os Estados Unidos estão impondo sanções ao Irã e por que a situação está tão tensa entre os dois países. A matéria diz que Pompeo explicou em entrevista a Bloomberg que ele apreciaria de bom grado ir à televisão iraniana para explicar o raciocínio americano por trás das sanções. Abre aspas. Eu gostaria de ter a chance de falar diretamente com o povo iraniano sobre o que a liderança deles fez e como prejudicou todo o país, disse ele. Pois bem, pode ser aí também, algumas pessoas veem nisso uma linguagem velada para alguns grupos que poderiam ou poderão se organizar para uma eventual revolta popular. Os Estados Unidos, é bom dizer, aposta nisso, tem apostado nisso, apostado numa revolta popular do povo indo ao limite da tolerância e tem apostado também na volta da monarquia. Os Estados Unidos acreditam que esse é o desejo do povo iraniano, tão escravizado, tão censurado por um regime despótico. É bom lembrar que os Estados Unidos também fizeram a mesma aposta em relação à Venezuela. Apostaram que o povo seria capaz de se organizar e tomar o poder. Não foi bem isso que aconteceu. Certamente, se está apostando isso em relação ao Irã, será outro fracasso, ou melhor, outra aposta furada. Porque tanto na Venezuela quanto no Irã, oposição nenhuma tem condições de se organizar para tanto. Essas são as notícias da manhã. Daqui a pouco a gente volta.